Vamos então começar. Boa tarde a todos. E comecemos pelos números. Como consta do boletim do relatório de situação epidemiológica em Portugal, Portugal tinha hoje, às 10 da manhã, 41 casos confirmados de doença por Covid-19, portanto, mais 2 casos do que no relatório de situação de ontem, o que se justifica também pelo horário de libertação da informação, que passou a ter como referência o início da manhã. Importa referir que havia 375 casos suspeitos, 83 casos a aguardar resultado laboratorial e 667 casos em vigilância pelas autoridades de saúde. A região norte mantinha a maior concentração de casos confirmados, 27 casos, seguida pela região de Lisboa e Val do Tejo, com 10 casos, e tendo a região centro e a região do Algarve, qualquer uma das duas, 2 casos. À data atual, há um doente que nos inspira maior cuidado, mas importa sublinhar a evolução positiva que teve o caso que ontem referimos. Desde o início desta semana, como sabem, a Direção-Geral de Saúde não só publicou o Plano Nacional de Preparação e Resposta, como também definiu regras sobre a realização de eventos de massa, considerando a dinâmica da evolução epidemiológica em determinadas áreas do país e atentos aos princípios da proporcionalidade e da precaução. Por outro lado, mantêm-se encerradas as escolas de Portimão e Amadora, bem como restrições diversas nos concelhos de Lousada e Felgueiras. O Ministério da Saúde decidiu convocar uma nova reunião do Conselho Nacional de Saúde, que se realizará amanhã, quarta-feira, pelas 15 horas. O objetivo da reunião é consultar este órgão sobre a evolução epidemiológica da infecção pelo novo coronavírus, nomeadamente quanto a recomendações como a antecipação do período de férias escolares e o funcionamento de grandes museus nacionais. Além desta reunião, esta sexta-feira, os senhores bastonários das 7 ordens profissionais do setor da saúde serão também ouvidos, atentas às especiais obrigações que sobre eles recaem. Para os portugueses e para a maioria dos europeus, este é, portanto, um momento difícil que acreditamos que só conseguiremos enfrentar se não deixarmos deslaçar a coesão social. E para isso é fundamental, e gostava de o sublinhar, que todos os que têm responsabilidades decisórias articulem com as autoridades nacionais, regionais e locais na saúde pública. Cabe à Direção-Geral da Saúde a responsabilidade técnica de tomar medidas à luz da melhor evidência científica disponível em cada momento, ouvindo os peritos nacionais e no quadro das orientações da Organização Mundial de Saúde e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. Para além disso, é também fundamental que todos respeitem as orientações, informações e aconselhamentos das autoridades de saúde, seja na realização de isolamento profilático, quando ele é recomendado, seja na abstenção de viagens não essenciais, não imprescindíveis, seja na utilização criteriosa de equipamentos de proteção individual, vulgarmente máscaras, seja para lavar as mãos ou higienizar equipamentos e espaços, seja para não utilizar serviços de urgência sem ligar para o SNS 24, seja para evitar visitas a pessoas mais vulneráveis, como idosos em lares ou doentes internados. A colaboração de todos é imprescindível e só todos, em conjunto, conseguiremos combater o vírus. E é fundamental que, ao mesmo tempo, nos preparemos para uma fase seguinte do surto, mantendo, entretanto, todos os comportamentos que permitam contê-lo o mais possível, sempre numa lógica, e insisto, de coordenação, sustentação na melhor evidência, proporcionalidade e transparência. Todas as medidas que temos tomado até agora são aquelas que acreditamos serem as medidas que melhor protegem a saúde pública e disso os portugueses e as portuguesas podem ficar descansados. E agora ficávamos à vossa disposição. Muito bem, primeira pergunta para a TVI. Há aqui uma questão que se falou e calculo que estejam em contacto também com as autoridades internacionais
No caso de pessoas que já ficam curadas, há algum tipo de sequelas que estas pessoas ficam? Boa tarde. Em relação à sua pergunta, o que nós sabemos tem a ver sobretudo com os doentes da China, porque são os doentes mais antigos, e obviamente pessoas que sobreviveram a situações muito graves, nomeadamente que tiveram em cuidados intensivos e que tiveram doença pulmonar grave, podem ficar com sequelas, não derivadas do vírus, este em particular, mas da gravidade da sua situação clínica. Portanto, é possível que algumas pessoas tenham tido sequelas. No entanto, a maior parte das pessoas que recuperaram e que tiveram alta e que foram dadas como curadas estão bem e voltaram ao seu estado basal. Mas sim, é possível ficar com sequelas em função da gravidade do quadro inicial. Portanto, aquelas pessoas que tiveram quadros ligeiros, evoluíram bem, curaram, recuperaram. As que tiveram quadros mais difíceis podem ter ficado com sequelas, sim. Cristina Lisa, falou-se na situação de Felgueiras e de Lousada, portanto as indicações das autoridades são para evitar deslocações desnecessárias. Há já pessoas a sentirem alguma discriminação porque não há uma quarentena forçada, portanto é uma quarentena voluntária e, por exemplo, os alunos que vão à Universidade do Porto estão a ser impedidos de o fazer, bem como, por exemplo, um nadador que foi a uma piscina ali numa localidade, foi impedido de entrar na piscina porque é de Felgueiras. Não seria mais fácil fechar essas zonas ou dar indicações mais concretas do que apenas a quarentena voluntária? Em relação também à questão que também se falou agora da possibilidade de encerramento das escolas, será que os encarregados de educação vão poder acompanhar os seus filhos até aos 12 anos, inclusive, sem perda de vencimento? Bom, aquilo que as autoridades de saúde determinam é aquilo que é necessário a proteger as situações de risco. E, portanto, as medidas são as proporcionalmente adequadas a garantir aquilo que é a saúde pública. Procuramos sempre, quando utilizamos este tipo de medidas, garantir que há um equilíbrio entre aquilo que é a proteção que precisamos de assegurar e aquilo que é o manter o mais possível da normalidade social que também nos importa acautelar e prevenir. Tivemos conhecimento ao longo do dia de algumas situações que correram menos bem, designadamente na área dos serviços de saúde, onde foi vedada o acesso de pessoas residentes em Lousada e Felgueiras a algumas instalações e estabelecimentos. As medidas determinadas pela Autoridade de Saúde são para cumprir com toda a confiança naquilo que elas significam e na medida daquilo que elas são indicadas. Por isso, de facto, as entidades que são abrangidas são aquelas que são dos concelhos de Lousada e Felgueiras e a recomendação geral para que, de facto, as pessoas que têm contactos nesses locais se mantenham em isolamento profilático. Noutros casos, que também nos têm sido suscitados, voluntário sempre, porque temos contato com aquilo que é o cumprimento dos indivíduos, dos cidadãos, e com o bom acatamento de todos para as orientações que são transmitidas. E em relação às escolas e aos pais encarregados de educação, no caso das escolas fecharem, poderem acompanhar os seus filhos sem perda do vencimento? Isso já foi referido pelas senhoras ministras da Administração, da Modernização do Estado e da Administração Pública e pela senhora Ministra do Trabalho e da Segurança Social, em despachos conjuntos, quanto à questão de os encarregados de educação terem a mesma proteção que têm nas situações normais de acompanhamento de filhos menores. Têm estado a ser tomadas e decididas. Há algumas dificuldades nas populações perceberem, portanto, sabe-se que a ideia, o objetivo é conter o contágio ou impedir que o contágio alastre com alguma velocidade para o resto da população. Gostaria que explicasse isso melhor. E uma outra pergunta que falou há bocado, enfim, algumas recomendações que nós todos como cidadãos, alguns conselhos a nós todos como cidadãos, um deles tem a ver com as visitas a pessoas idosas que são grupo de risco. É possível ou é viável que, por exemplo, os lares
tenham uma restrição nas visitas aos idosos? Ou venham a ter? Já têm na região, na administração, na zona geográfica correspondente à Administração Regional de Saúde do Norte, isso já foi recomendado pela Autoridade Nacional de Saúde no sábado à noite e no Algarve também, em função do risco. A nível nacional, será sempre estas medidas, é muito importante que se perceba lá em casa, são sempre função de uma avaliação de risco. E é por isso que elas têm, na origem, uma determinação da autoridade regional ou da autoridade local de saúde, porque é função da avaliação do risco naquele local, com aquela especificidade, com as características daqueles casos, daquela população, daqueles contactos, que determinam uma determinada medida, uma determinada situação, uma determinada precaução. O que é importante sublinhar é que nós somos, neste momento, um país que se prepara para uma fase do surto, que poderá ser, de acordo com aquilo que é a evolução epidemiológica de outros países, uma fase seguinte à fase de contenção alargada, que é aquela em que ainda nos encontramos. E, portanto, estamos aqui a combinar, sob o ponto de vista da gestão política do processo, dois tipos de medidas. Ao mesmo tempo que estamos ainda a procurar conter, como diz muitas vezes a Sra. Diretora-Geral de Saúde, estamos também a preparar-nos para uma fase a seguir de mitigação, em que poderemos vir a ter um afluxo maior aos serviços de saúde, quer cuidados de saúde primários, quer hospitais, e, portanto, a preparar respostas. Foi por isso, designadamente, que instalámos tendas de campanha em alguns hospitais. Não são respostas definitivas, não são hospitais de campanha, como por vezes tem chamado, são, no fundo, zonas que permitirão, até à chegada, no caso de alguns desses hospitais, de contentores, no prazo de 2 semanas, ter ali zonas que permitirão responder, concretamente no Centro Hospitalar de São João, a uma fase apenas de colheita de amostras de produtos para análise laboratorial. Como vos temos dito também, estamos a preparar um outro tipo de medidas que também poderão ser aplicadas coordenadamente com estas, designadamente de colheita através do Instituto Nacional de Emergência Médica, em casa ou no sítio onde se encontrem os doentes em isolamento. Portanto, repito, uma grande preocupação em manter alinhadas dois tipos de respostas. As respostas para agora, para a contenção, e, portanto, somos um país que se prepara e que responde com contenção a esta fase, que se preparou para esta fase, contenção, e que agora está a responder a ela, mas também já preparar a fase que vem a seguir, eventualmente. E o senhor prevê quando é que essa outra fase de mitigação chegará? Ou não? Não conseguimos prever de todo. Vai depender completamente da evolução da epidemia e quando houver transmissão comunitária, ou seja, até à data, todos os casos que foram identificados têm uma ligação epidemiológica a algum sítio ou a outro caso. Portanto, quando isso deixar de acontecer e o número de casos na comunidade sem ligação epidemiológica superar aqueles que nós conseguimos encontrar a ligação, provavelmente entraremos em fase de mitigação. Até lá, há todas as fases de transição possíveis, portanto, isto também não é completamente matemático e, portanto, o país pode não estar, como disse a Sra. Ministra, ao mesmo tempo, na mesma fase. Portanto, isto também é assim. É assim com a gripe, é assim com as outras epidemias. Portanto, pode haver regiões que já estejam numa fase. O Centro Europeu de Controlo de Doenças deu até uma indicação aos países que podiam, e bem, ter planos já diferentes, ativados de forma diferente, em diferentes regiões. E, portanto, é isso que nós estamos a fazer, é um esforço enorme de adaptação à realidade epidemiológica. Queria lhe perguntar diretamente se, atendendo ao facto dos números estarem crescendo, se considera a medida extraordinária prevista na lei de quarentena obrigatória. Muito obrigada pela sua questão. Neste momento, aquilo que estamos a fazer é a trabalhar na fase em que estamos, atual, preparando a fase futura. Neste momento, aquilo que sabemos é que os portugueses têm cumprido genericamente as orientações das autoridades de saúde, sem prejuízo de reforçarmos a necessidade de quem tem poder decisório
de facto, articular com a Autoridade Nacional de Saúde e as autoridades regionais de saúde para que não tenhamos medidas descoordenadas e, consequentemente, ineficazes, mas também, ao nível individual, a necessidade de as pessoas serem muito cuidadosas no cumprimento daquilo que são as recomendações da Autoridade Nacional de Saúde. Portanto, aquilo que é o meu apelo essencial neste momento é ao cumprimento dessas orientações, mais do que equacionar cenários que são estritamente hipotéticos. Como já disse também, se isso se vier a colocar, estamos, a Autoridade Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde, penso que posso falar pelas duas, em condições, do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, da articulação e a ação conjunta e concertada e coordenada, como sempre, de tomar medidas protetoras da saúde pública. Boa tarde, Tiago Lindo, do Canal S+. Eu tive a oportunidade de ouvir a Sra. Diretora-Geral da Saúde agora na Comissão Parlamentar de Saúde e queria-lhe pedir que elaborasse um bocadinho mais em dois dos pontos, duas das respostas que deu aos senhores deputados. O primeiro relativamente à linha SNS 24, eu estive a ouvi-la e disse que já há sinais de melhoria, falou inclusivamente do aumento de número de respostas, de chamadas em simultâneo, que passou, segundo disse, de 200 para 1.200, mas falou também de uma mudança de algoritmo, mais direcionado para o Covid, e de um novo IVR também para uma melhor triagem. Gostava de lhe pedir que elaborasse isso um bocadinho mais, para percebermos exatamente do que é que estamos a falar, e também relativamente ao que disse sobre os cuidados intensivos e a eventual necessidade de os expandir, que já está a haver avaliação dos hospitais para essa mesma expansão. Gostava de perceber mais concretamente o que é que já está a ser feito. Em relação à linha SNS 24, como é conhecido, esta linha tem sido submetida a uma enorme pressão e tem tido picos de procura enormes. Esses picos não são exatamente iguais durante o período noturno e durante o período diurno. Quer dizer que quando são acentuados, são mesmo acentuados. Nós tivemos uma procura enorme de 27.679 chamadas, como sabem, 10.940 das quais foram atendidas até acima do limiar que estaria previsto em contrato. E depois, como também disse, passamos em poucos dias, portanto, de um patamar habitual de 200 atendimentos em simultâneo para 500 em simultâneo ontem e hoje para 1.200. Isto o que é que demonstra? Demonstra que temos estado a trabalhar com a SPMS, a Direção-Geral, o Ministério, todos, para reforçar esta linha, uma vez que temos, de facto, dito sempre que esta é a porta de entrada preferencial dos portugueses e das pessoas que estão presentes em Portugal no sistema de saúde, sobretudo numa epidemia. Dito isto, há aqui duas questões. A questão de nós próprios fazermos um apelo a quem procura a linha Saúde 24 para preferencialmente utilizar a linha nesta fase da epidemia para triagem de sintomas e procurar informação noutros sítios, nomeadamente nos sites que nós temos com informação para todos os cidadãos e, portanto, esse é um apelo desde já que fica feito, deixar para triagem para quem tem sintomas ou pensa que tem sintomas e precisa de ser esclarecido. E depois, simultaneamente, ativaram-se uma série de medidas. A simplificação de um algoritmo, que não é fácil, mudar um algoritmo de decisão é um trabalho muito cuidadoso do ponto de vista médico e técnico, porque temos que ter a certeza que está a triar bem uma pessoa, portanto não é uma coisa que se possa fazer instantaneamente, mas pode facilitar muito, porque se o algoritmo for mais dirigido, obviamente que o tempo de atendimento em relação a uma determinada pessoa encurta, o que permite expandir o número de atendimentos. Depois, de facto, o IVR, que vai permitir duas linhagens de atendimento, uma linhagem para pessoas que querem ser triadas para Covid e para todas as outras situações que continuam a existir. Nenhuma delas é prioritária sobre as outras, mas permite aos operadores que estejam mais alinhados num sentido ou noutro e também aumenta a rapidez desta triagem e depois também permite direcionar quem só precisar de aconselhamento para uma resposta, dizendo se precisa só de aconselhamento, então procure informação neste e neste sítio. E, portanto, juntando ainda a isso a expansão programada de mais enfermeiros para esta semana, obviamente é deste conjunto de medidas que nós pensamos e vamos conseguir certamente expandir a procura e a capacidade de resposta do SNS 24. Também queria aqui apelar, de certa forma, a uma situação importante.
Qualquer doente que não esteja estável, obviamente tem sempre outro recurso, que é a linha 112. Portanto, esta linha Saúde 24 destina-se a doentes que estejam estáveis e cujos sintomas não inspirem cuidados adicionais. Portanto, também este apelo que, se não for o primeiro atendimento, poderá ser no segundo ou no terceiro. O nosso intuito é sempre, sempre melhorar e, portanto, ontem estiveram ativados os 4 call centers do país, desta linha, tiveram ativados 144 enfermeiros e no conjunto fizeram cerca de 1.800 horas de atendimento e, portanto, creio que isto é de louvar em termos da capacidade de adaptação, que em muito poucos dias esta linha tem dado resposta. Sabemos que algumas pessoas têm ficado, enfim, sem resposta. A nossa, enfim, tentativa, a nossa promessa e o nosso esforço vai no sentido de melhorar a capacidade do SNS 24. Relativamente às unidades de cuidados intensivos, neste momento está a ser feito um trabalho muito fino e muito rigoroso de apurar toda a capacidade instalada e toda a capacidade da expansão, porque, obviamente, o Ministério da Saúde e as autoridades de saúde fizeram uma recomendação aos estabelecimentos de saúde, nomeadamente aos hospitais, para pensar numa afluência superior à que têm agora e para poderem expandir a sua capacidade de resposta, e é nesse sentido que estamos a trabalhar. Destas 41 pessoas, gostava de saber, algumas, onde é que elas estão? Estão todas hospitalizadas? Algumas já tiveram alta? Foram para casa? Estão em casa? Estão a ter melhoras? Estão a piorar? Como é que está a situação? Estas pessoas ainda não tiveram tempo de melhorar e, portanto, e de ter alta, porque nós começamos com casos há muito poucos dias e, portanto, a história natural da doença ainda não permite que tenhamos dado alta a ninguém. E, portanto, neste momento, o critério mais importante para dar alta é fazer testes, à medida que a situação clínica evolui no bom sentido, de ficar assintomático, e depois esses testes são repetidos 48 horas depois, e só se a pessoa estiver bem do ponto de vista dos sintomas e tiver 2 testes negativos, com intervalo de 48 horas, é que poderá ter alta. Portanto, neste momento é prematuro, está a correr bem, as pessoas estão estáveis, como disse a Sra. Ministra, temos apenas um doente que inspira de facto cuidados, mas ainda é muito prematuro para terem tido alta, porque foram internados e desenvolveram sintomas há muito poucos dias e, portanto, esta é uma doença que tem um curso relativamente longo, tanto quanto sabemos, mas é óbvio que dentro de pouco tempo esperamos que os primeiros casos comecem a ter alta sim. Portanto, até lá, como vos digo, são 2 testes negativos que vão tomar essa decisão. Nós não sabemos o tempo médio, a demora média de duração desta doença, como vos dissemos já muitas vezes, estamos a aprender com a doença, estamos a aprender estes tempos e, portanto, temos que aguardar. Doutora Graça Freitas, então, se ainda ninguém teve alta, como é que se explica que no boletim informativo desta manhã fala em 41 doentes infectados e 40 internados? Onde é que está o que falta? E também, aproveito já, se podia desenvolver um bocadinho mais as formações que vão ser dadas aos corpos de bombeiros na próxima sexta-feira, se é todas as corporações ou são algumas só que foram escolhidas? Bombeiros, muito bem. Em relação ao mistério, que não é mistério do doente, o que é que lhe aconteceu, é como sabem, e nós sempre temos dito isso, há uma grande flexibilidade. Nós temos planos, temos orientações técnicas, mas temos capacidade de dialogar entre o nível nacional, regional e as instituições de saúde. E, como sabem também, há países como a Itália em que têm muitos doentes em internamento domiciliário. Estão a ser tratados e estão a ser seguidos no seu domicílio. E, portanto, apesar de ser esta uma fase de contenção, de acordo com a avaliação clínica de um determinado doente, que estará estável, e a avaliação também social desse doente, ou seja, que tem capacidade de ficar em domicílio bem cuidado, bem tratado, um destes doentes não ficou num quarto de isolamento, mas é uma avaliação que é sempre feita pelo clínico, pelo médico, pela equipa médica que segue este doente e, obviamente, nesta fase é validada sempre com a Direção-Geral da Saúde, porque, no fundo, estamos a excepcionar uma norma, mas as normas
devem também ser flexíveis e devem contemplar outros modelos de tratamento. Neste caso específico foi o que aconteceu, portanto, o doente em causa tinha todas as condições, quer clínicas, quer sociais, quer de acompanhamento, para ser seguido em domicílio e foi isso que aconteceu. Isto no futuro, como sabem, é o que está a passar em Itália, poderá ser até a tendência dominante para a maior parte dos doentes, mas ainda bem que perguntou, porque de facto foi isso que aconteceu. Neste momento é validado caso a caso, tal e qual como há a validação da linha de apoio ao médico para decidir se há um suspeito, um hospital que acha que pode fazer uma medida diferente, valida com o nível nacional, com quem faz as orientações técnicas e, portanto, em coordenação tomamos as decisões. Os bombeiros é muito rápido, portanto, é nos 18 distritos e são as autoridades de saúde locais, que são aqui muito importantes, como disse a Sra. Ministra, há aqui um trabalho descentralizado, portanto, isto faz-se a nível regional e faz-se a nível também local e, portanto, nos 18 distritos, com o mesmo formato, vai-se fazer-se formação aos bombeiros. Se vão estar todos, duvido, porque alguns vão estar a trabalhar de certeza, mas chamam-se a estes processos de formação em cascata, portanto, os que foram formados formarão outros e, portanto, é essa a lógica, mas é no mesmo dia para todos, com o mesmo formato e da responsabilidade das autoridades de saúde de 18 distritos em Portugal continental. Boa tarde. No que diz respeito aos eventos desportivos, hoje de manhã foi tomada a decisão de os jogos do próximo fim de semana de futebol da Primeira e da Segunda Liga serem realizados à porta fechada. Pedia-lhe um comentário acerca dessa decisão e se podemos falar de um facto de, a curto, médio prazo, termos já jogos adiados, como tem acontecido noutros países, e já agora, se me permite, se eventos com maior foco na presença de população, como o Euro 2020 e também os Jogos Olímpicos, poderão estar em risco, tendo em conta o vosso conhecimento? As recomendações que ontem hoje de manhã, a Direção-Geral de Saúde emitiu, as orientações são bastante claras e aquilo que outras áreas de atividade irão fazer, certamente, é segui-las criteriosamente. E, portanto, as recomendações são relativamente ao número de participantes por evento e à tipologia de participantes que os eventos reúnem. Há uma primeira norma que refere os eventos de mais de 150 pessoas em zonas geográficas que sejam consideradas de risco. No caso, temos os concelhos de Lousada e Felgueiras, neste momento, e há depois um conjunto de normas em abstrato que se referem a número de participantes em geral, em eventos de caráter mais geral. Os eventos de mais de 1000 pessoas à porta fechada deverão ser adiados ou cancelados. Os eventos de mais de 5000 pessoas que sejam sem ser à porta fechada têm também essa recomendação. Há depois também uma nota de avaliação excepcional e casuística de risco. E, portanto, certamente que os promotores, os organizadores dos eventos terão que ter também a responsabilidade de, face àquilo que é cada organização em concreto, em conjunto com as autoridades de saúde, fazer uma avaliação casuística daquilo que são as circunstâncias, independentemente destas regras gerais de caráter mais lato. Naturalmente que estas medidas que foram determinadas pela Autoridade de Saúde vigoram para já até dia 3 de abril, elas poderão ser intensificadas se houver necessidade, mesmo neste período daqui até lá, e naturalmente que poderão ser proteladas e que todos desejamos que sejam, que possamos libertar-nos delas o mais depressa possível, mas estamos de facto num momento especial. Todos os países que se situam na mesma área geográfica que nós estão a tomar também o mesmo tipo de medidas e nós temos uma vantagem relativamente aos demais, é que estamos a tomá-las numa fase em que ainda temos poucos casos, que também é função da nossa população, mas, sobretudo, função desta circunstância de estarmos a ser atingidos pelo surto num momento posterior a outros países e que nos permite também aprender com esses países. Muito obrigada. Iríamos terminar. Peço desculpa. Houve uma pergunta que foi feita por um colega meu que eu não achei que tivesse sido esclarecida totalmente, gostava de ver esclarecida em relação aos cuidados intensivos. Existem ventiladores suficientes no caso de um pico da doença para todas as pessoas que necessitem deles?
A capacidade instalada que o país tem já foi referida em termos de camas de cuidados intensivos e, consequentemente, também de ventiladores. É evidente que nós sabemos que a capacidade instalada tem de ser sempre gerida flexivelmente. Isso é o dia-a-dia dos nossos hospitais. No dia-a-dia dos nossos hospitais nós também temos momentos em que a lotação está completa, em que a taxa de ocupação está completa e em que nós procuramos gerir a utilização dos equipamentos. Aquilo que lhes podemos dizer é que faremos sempre o possível por fazer uma gestão eficiente dos equipamentos e, naturalmente, também há situações, hospitais que estão a fazer aquisições de equipamentos para garantir que temos pontualmente mais capacidade de reforço e posso dizer também que há hospitais que estão a verificar se têm equipamentos que estão de reserva, digamos assim, que possam ser verificados, estão em boas condições e ser utilizados pontualmente. Foi claro agora? Obrigada.